Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais um exercício aqui envolvendo as frações, a banca SES Gran Rio. O exercício fala o seguinte, ó. Certas empresas ou certa empresa realizou um processo de seleção em 3 etapas. Metade dos candidatos foi eliminada na primeira etapa. Então, metade aqui, né? Primeira etapa. Dos candidatos que participaram da segunda etapa, então, metade foi eliminada, metade foi para a segunda etapa. Na segunda etapa, ó, 2 terços seguiram adiante, né? Significa que 1 terço perdeu, tá? Foram para a terceira etapa. Lá na terceira etapa, ó, 20% conseguiram um emprego, significa que 80% perderam e 20% conseguiram emprego. E ele falou que essas pessoas que conseguiram emprego correspondem a 120 pessoas. E aí, evidentemente, ele vai perguntar aqui para a gente, ó, quantos candidatos participaram desse processo de seleção. Então, repare que é um exercício clássico aqui envolvendo frações. Nós temos uma quantidade inicial e aí ele sai tirando proporções, tirando frações dessa quantidade até chegar no final ali em 120 pessoas. Então, a gente tem que calcular exatamente essa quantidade inicial. Tá bom, pessoal? Como é que faz isso? Tranquilo, ó. Vamos chamar essa quantidade inicial de uma letra qualquer. Eu vou escolher aqui a letra Q, de quantidade. E aí o que acontece? Essa quantidade, essa primeira quantidade aqui, ó, foi submetida a uma primeira etapa. Nessa primeira etapa, o que aconteceu? Essa quantidade foi reduzida à metade, ou seja, 1 sobre 2 vezes Q. É a primeira fração que elimina. Quando isso ocorre, a gente tem uma quantidade, então, de Q sobre 2. É a quantidade original, só que agora reduzida à metade. Essa quantidade vai para onde? Vai para a terceira etapa, né? Isso aqui vai para a minha segunda etapa. Lá na segunda etapa, ó, o que aconteceu? Essa quantidade de Q sobre 2 foi reduzida a 2 terços, ou seja, 1 terço perdeu, 2 terços permaneceram. Basta, então, eu multiplicar 2, né, ou essa quantidade aqui, ó, por 2 terços. Significa que essa quantidade foi dividida em 3 partes e 2 partes dessa seguiram. Isso produz para a gente, ó, o examinador deu uma forcinha. Vamos simplificar esse 2 com esse 2, já que está multiplicando, né? E vamos encontrar, então, essa fração Q sobre 3. Pronto. O que aconteceu com essa quantidade? Essa quantidade agora já foi reduzida mais um pouco. Ela foi para a terceira etapa. Professor, o que aconteceu na terceira etapa? Gente, 20% desta quantidade é que conseguiram um emprego. E 20% dessa quantidade é 120. Esse é um ponto mais importante da questão, porque é onde a gente vai equacionar. Tá? Como assim equacionar? Pensa comigo. E outra, o que é 20%? 20% é uma fração. Então, nós temos aqui uma quantidade residual lá da segunda etapa, que corresponde a Q sobre 3, e essa quantidade, ó, 20%, 20 por 100, entendi, professor, 20 por 100, que conseguiram o emprego. Ou seja, essa quantidade que conseguiu o emprego, que é 20% disso, são 120 pessoas. Tá bom? E agora é matemática. Nós vamos pegar essa continha aqui, ó, tá? Vamos pegar essa continha e vamos desenvolver, porque eu consegui criar a equação que vai fornecer para a gente o valor do Q, tá bom? Vamos lá então? Arrumando essa conta, vai ficar assim, ó. Segue aqui comigo. Vamos ter, eu posso simplificar esse zero com esse zero, eu não sou bobo nem nada. Então, 2 vezes Q dá Q. Aqui embaixo você pode multiplicar, ó, 3 vezes 10, que sobrou, dá o próprio 30. E do outro lado nós temos o 120. Aí temos uma igualdade entre duas frações. Multiplicação em x, né, gente? Ó, já foi. 2Q vezes 1 dá 2Q. E lá em cima nós temos o 30 que multiplica no 120. Pronto, fizemos a multiplicação em x. Produto dos extremos. Está aqui. Só por que tu não multiplica? Porque, gente, para que multiplicar se depois eu vou ter que fazer uma divisão? Tá? Aqui eu tenho 2 para dividir. É claro que aqui a conta é fácil de fazer, mas se for uma conta um pouco mais embaraçosa, talvez seja interessante você preservar esses produtos aqui, ó, porque quando a gente for dividir, muito provavelmente a gente vai conseguir simplificações. E é isso que vai acontecer aqui, ó. Eu consigo simplificar. Embora a conta não seja uma conta difícil, eu consigo simplificar o 120 no 60, por exemplo, que me ajuda mais, né? Dividir aqui também dá, mas aqui fica melhor. Aí fica 60. E aí minha conta agora se resume a multiplicar 30 vezes 60, tá bom? Para eu achar, então, esta quantidade. Vamos lá? Fechar aqui nossa conta. Quantidade, portanto, é de 30 vezes 60, e isso é exatamente igual a 1.020.
1.800. Ou seja, 1.800 candidatos iniciaram o processo seletivo, dos quais apenas 120 conseguiram essa vaga. E você pode fazer essa comprovação aqui, ó, na última etapa, se preferirem. 1.800 dividido por 3 dá 600. 600 vezes 20% dá exatamente os 120 candidatos que sobraram, tá bom? Os remanescentes. Portanto, nossa resposta aqui, ó, letra A, questão bacana, clássica, tá? Fiquem atentos aí com esse tipo de exercício. Até mais, pessoal.